Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nos estudos anteriores, nós vimos que João, ele foi arrebatado em espírito e ele entra no céu. Então, João, ele recebe revelações de Jesus Cristo de coisas que em breve vão acontecer. No estudo anterior, nós vimos o fim da besta e do falso profeta, ou seja, o fim do poder político e o fim do poder religioso. Os dois foram lançados vivos no Lago de Fogo, o Lago de Fogo ardente, que fala fogo e enxofre. E também nós vimos um fim terrível para os homens orgulhosos, aqueles poderosos que se revoltaram contra Deus. Então, todos mortos, lançados para as aves de rapina se alimentarem, sem ter quem os sepulte. E hoje, então, nós daremos início ao capítulo 20. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, e vamos dar início a mais um estudo bíblico. Muito bem. E para melhor compreensão, nós vamos dividir o capítulo 20 em 3 partes. A primeira parte está do versículo 1 ao 6. Nós vamos falar sobre o reino do milênio, onde ocorre a prisão de Satanás por 1000 anos e é a primeira ressurreição após o arrebatamento. O segundo assunto está no versículo 7 ao 9, ou melhor, ao 10, e nós falaremos sobre Satanás, que Satanás é solto e derrotado. Ali nós veremos a batalha de Gog e Magog. O terceiro assunto está no versículo 11 ao 15, que é o grande trono branco, ou seja, é o juízo final, o juízo de Deus. Então vamos ao primeiro assunto, vamos ler o versículo 1 ao 3. Assim fala a Santa Palavra. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, e o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui no versículo 1, fala de um abismo. O abismo significa um lugar de castigo. É o lugar de aprisionamento dos espíritos desobedientes. E temos referência sobre isso, sobre esse assunto, em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 1 e 2, onde fala sobre o abismo, e esse abismo é um poço como se fosse uma fornalha. É ali que Satanás ele ficará preso por 1000 anos. O diabo ele foi o príncipe deste mundo, mas agora não será mais durante o milênio, por 1000 anos. No estudo lá do capítulo 12, nós vimos que Satanás teve uma queda do céu, mas ele podia vagar pela terra. Porém agora, aqui neste versículo 2 que estamos estudando, Satanás foi aprisionado e não pode mais sair, até que Deus decida deixar sair. Ainda não é aqui a punição de Satanás. É apenas para impedir que ele continue a enganar as nações, que fala no versículo 3. Porém, a palavra fala que após 1000 anos é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Muito bem. Agora se faz importante nós lermos os versículos 4 ao 6.
Porém, após a leitura, nós veremos passo a passo cada versículo. Vejamos. Fala assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Podemos perceber nesta leitura uma primeira ressurreição. A primeira ressurreição após o arrebatamento. Do versículo 4 ao 6, os que morreram em Cristo, então eles são ressuscitados para governar com Cristo. No versículo 4, nós vimos uma descrição desse reino milenar. João viu tronos e assentaram sobre ele aqueles que receberam o poder de julgar. Daniel, no estudo de Daniel, no capítulo 7, versículo 9, ele faz essa referência a Cristo e os seus santos. Em 1 Coríntios 6, 2 e 3, a palavra também fala assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então nós estaremos juntos com Jesus Cristo, julgando os outros. Também temos uma referência em Mateus, em capítulo 19, versículo 28, onde Jesus deixa claro aos apóstolos que eles também assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. O versículo 5, juntamente com o 4 e o 6, nos mostra quem serão os primeiros ressuscitados, quando Jesus voltar com a igreja arrebatada. Então fala que são os que foram degolados, degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, também os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e os que não receberam o sinal na fronte ou na mão. E esses então reinarão com Cristo por 1000 anos. E os demais apenas ressuscitarão no final do milênio para o julgamento. No versículo 6 ainda fala da segunda morte. Essa segunda morte é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. Então, agora partiremos para um segundo assunto, a segunda parte do estudo de hoje. Satanás é solto e derrotado. Está no versículo 7 ao 10. Então, ali nós veremos também a batalha de Gog e de Magog. Vamos ver, versículos 7 ao 10. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo
e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Misericórdia. Nos estudos anteriores, lá nos capítulos 17, 18 e 19, nós vimos a destruição da Babilônia. A destruição da Babilônia, da besta e do falso profeta, que foram lançados no mar de fogo. Em seguida, no capítulo 20, nós vimos então Satanás, que foi preso por 1000 anos. Porém, agora, nos versículos 7 ao 10, nós vimos Satanás sendo libertado. E ele parte de imediato para uma ofensiva contra Cristo e o seu povo. Porém, aqui é chegado o final de Satanás. O diabo ele faz um grande esforço, porém é um esforço breve e inútil. Ele faz esse esforço para recuperar sua influência na terra. E o fim será igual ao dos seus seguidores, todos lançados no lago de fogo. No versículo 8, nós vimos que, após Satanás ser solto, ele reúne rapidamente os seus seguidores. No versículo aqui, a leitura fala que está descrito 2 nomes, Magog e Gog. Se nós observarmos no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 10, versículo 20, e também em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, nós podemos chegar a uma conclusão. Magog é uma denominação geral para todas as nações. Gog é o príncipe das nações. Magog e Gog, então eles simbolizam todas as nações da terra que vão marchar contra o Messias. Em breve relato, no versículo 9, João descreve a maneira da destruição de Satanás e dos seus seguidores. Eles atacaram o povo de Deus com toda a força. Mas antes mesmo de qualquer combate, eles são destruídos com fogo que desce do céu. No versículo 10, a palavra fala assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Satanás, que tinha sido então libertado e tinha enganado todas as nações, recebeu o seu justo castigo. Aqui nós vimos o destino final de Satanás, o julgamento com a besta, com o falso profeta e os perdidos, todos no mesmo destino. Então serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então aqui a trindade iníqua está acabada para sempre. Uma absoluta perpetuidade de sofrimento eles terão. Então, partindo agora para o terceiro assunto, já no versículo 11 ao 15, nós veremos o grande trono branco, que é o juízo de Deus, é o juízo final. E o versículo 11, ele fala assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco, então, ele simboliza uma absoluta pureza do juiz, que é Deus. Aqui, para alguns, gera-se dúvidas. Quem que estava sentado no trono? Porque fala ali a palavra, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, não descreve quem que é que está sentado. Porém, a resposta é uma resposta simples, é Deus. Lá em João, no capítulo 5, 22, e João 10, 30, nós temos referências que chegaremos a essa conclusão que é Deus. Em João, capítulo 5, versículo 22, fala assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honre o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
até aqui, representa que é Jesus que vai julgar. Porém, em João 10:30, a palavra fala assim: eu e o Pai somos um. Então nós não podemos fazer essa separação. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Então é Deus que está sentado no trono. Então quem está sentado no trono é Cristo. E Cristo é o próprio Deus. E todos querem fugir da presença do trono, desse julgamento. Mas não tem lugar para fugir. Não tem lugar para fugir da presença de Deus. No juízo, os livros aqui serão abertos. Os livros que contêm as obras de todos, tanto dos bons como dos maus. Jesus verificará como nós utilizamos os dons que Ele nos deu e também as oportunidades e as responsabilidades. Então, dessa maneira, nós seremos julgados. Aqui, do versículo 11 ao 15, nós vamos ver que será um quarto julgamento, o julgamento de Deus sobre os mortos, o julgamento dos que não estão no livro da vida. Agora, então, aqui, cada ser humano, ele vai ser individualmente julgado e passa a ser remetido para a sua habitação final, o céu ou o inferno. Porém, nos versículos 12 e 13, fala que são abertos livros diferentes, inclusive o livro da vida. Vejamos, versículo 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, além do julgamento dos condenados, também haverá um julgamento geral. O julgamento, ele vai ser completo. Então, todas as pessoas de todas as eras e todos os climas estarão ali perante o julgamento. Todas as obras e motivos serão recordados. Em Romanos 2,16, diz que Deus julgará o segredo dos homens. Então haverá somente duas classes, os salvos e os perdidos. Os crentes, eles serão julgados não para avaliar se eles merecem a vida eterna. O nome deles já está escrito no livro da vida. Para os crentes, então, será um julgamento para as devidas recompensas. São aqueles galardões que ele teve durante a vida, os merecimentos. Os não crentes serão julgados com base em suas obras, mas não se achará obra que salve, porque eles não acreditaram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nos versículos 14 e 15, fala assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Misericórdia. Aqui fala da condenação final. É diferente da morte física. Aquela morte física que é a sorte de todos os humanos. O lago de fogo é aquele mesmo lá que Jesus descreveu nos evangelhos, né, onde o fogo não se apaga. Então é o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não é uma aniquilação, não é o fim de tudo, mas é a separação para sempre de Deus com essas pessoas, né? Então,
Ali serão separados de Deus e de tudo que é bom, de tudo que faz bem. É o destino final de tudo que é mal. Ali é o destino final de Satanás, da besta, do falso profeta, dos demônios, da morte, o inferno, e também de qualquer pessoa cujo nome não foi encontrado no livro da vida. Então, eles ficarão ali eternamente. Mas, para nós, o que realmente nos importa é ter o nome escrito no livro da vida. Eu espero que os irmãos estejam lutando por isso dia a dia. Amém? Amado irmão, caro ouvinte, nós chegamos no final de mais um momento de estudo. Neste estudo, nós vimos que chegou o fim da vida que nós conhecemos. No próximo estudo, nos capítulos 21 e 22, nós já falaremos da eternidade. É um novo céu e uma nova terra. Lá fala que o mar já não existe, ou seja, pessoas humanas já não existem. Então, meus amados irmãos, amada irmã, eu quero te agradecer mais uma vez por estar junto estudando a Bíblia. Eu quero conceituar cada vez mais a você a estar estudando a Bíblia junto, para que nós possamos cada vez mais vivenciar dentro da Santa Palavra. Que você possa saber falar sobre o assunto. Muitas pessoas falam do assunto, mas não entendem e querem impor algo em cima. Mas você, daí, como um conhecedor da Palavra de Deus, você estará apto a falar e mostrar e provar a verdadeira Palavra de Deus. Então, estude cada vez mais a Bíblia e que vocês possam estar sendo abençoados por Deus. Que Deus possa te estar dando para você essa libertação dessa cegueira de não entender a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em sua vida, porque é Ele que dá o conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar junto? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais esta oportunidade. Visite, Senhor Deus, aonde essa pessoa estiver neste momento. Que elas possam, Senhor Deus, ter cada vez mais sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento de entender a Tua Santa Palavra. Pai, eu entrego nossas vidas nas Suas mãos para os cuidados. Nos dê essa sabedoria para entender Tua Santa Palavra e vivenciar dentro da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.